para a gente iniciar essa segunda etapa da nossa tarde, convido então a professora doutora Isilda Cristina Johansson, da Unifesp, que vai apresentar sua conferência para nós agora. Por favor, professora. Sua conferência versará sobre o corpo absoluto do herói, ação concreta e verdade metafísica em Bergson. Bom, obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero começar, claro, agradecendo muito o convite feito pelo professor Evaldo e a oportunidade de estar aqui, não é, nesse evento. Realmente é uma grande satisfação estar por conta do evento em si, não é, que, como dito aqui, tem um caráter histórico, não é, um evento inaugural do programa, então para a gente é uma satisfação e mesmo uma honra estar aqui, e também pela oportunidade de estar num evento dedicado inteiramente à filosofia bergsoniana, que é algo que também não é assim tão comum da gente de acontecer, não é? Então, essa oportunidade de estar aqui com os meus colegas, minhas amigas, meus amigos, para a gente conversar, então, um pouco sobre esse tema, né, sobre a filosofia bergsoniana, que é um tema que tanto nos apaixona. Bom, como foi dito, então, o título do meu trabalho, da minha apresentação, é esse, O Corpo Absoluto do Herói, Ação Concreta e Verdade Metafísica em Bergson. O título talvez não revele muito a que se trata, do que eu vou tratar, né, mas o objetivo é, fundamentalmente, abordar o tema da potência vital, que, no caso bergsoniano, é uma potência que não é apenas de ordem biológica, mas é também de ordem metafísica, não é? E os dois sentidos da vida na sua ligação, ou nesse movimento que liga, então, o vital e o social, né? Nos dois sentidos, nos dois âmbitos, não é? Do biológico e metafísico no âmbito vital e biológico e metafísico no âmbito social. Bom, então, eu começo tratando um pouco do tema, a primeira parte, sobre ser e poder. Diante da perspectiva do entendimento a respeito do sentido da vida e das possibilidades ilimitadas sobre o que pode um ser vivo e, em especial, um ser humano, sobre a relação, portanto, entre vida e poder, poder ser, poder existir, como e por quê, começo minha exposição sobre o lugar e o papel do herói a partir de uma abordagem negativa, ou seja, afastando, em primeiro lugar, e como manda o figurino bergsoniano, alguns falsos problemas, pressupostos ou pontos de partida, de modo geral, mais tradicionalmente aceitos e explorados, mas que, no final das contas, acabam mais inviabilizando a discussão do que propriamente resolvendo. Dado, então, que o herói e suas criações estão no centro da questão, da nossa questão aqui, eu começo, então, afirmando a finitude do impulso de vida, alegando, em primeiro lugar, que, diante das incontáveis exigências e desafios vitais, humanos e da vida humana em sociedade, não se pode tudo. E isto vale para todos nós, todos os seres vivos, inclusive o herói. Precisemos, pois, os termos desta alegação. Não se pode tudo. Dizer que não se pode tudo, em termos bergsonianos, significa reconhecer antes que temos diante de nós não o que ordinariamente se costuma supor, a saber, uma interdição, uma proibição, uma suposta hierarquia do ser, de uma força transcendente
que limitaria o potencial humano. Mas, agora sim, estamos diante do fato de que um poder ilimitado, um poder total sobre tudo, é incompatível com a existência. É algo, pois, que não pode ser, no sentido de que é impossível. Em outras palavras, não existe tudo, ao menos no sentido absoluto, como um conjunto de tudo o que há, mais o que pode haver, o que existe e o que pode vir a existir, o real e mais todos os possíveis. De sorte que, ou nos referimos a um tudo de modo relativo, não é? Tudo isto em relação a alguma coisa, a alguém, ou a alguma situação, ou alguém, ou algum indivíduo, ou se pretendemos que este tudo seja absoluto, nos referiremos a um conceito vazio de sentido. A vida se realiza fundamentalmente no tempo, e como tal, é processo incessante, histórico e criador de vida. Continuação, mas também modificação do vivido. Em termos mais precisos, continuação e modificação ininterruptas. A vida de todo e cada ser vivo no planeta, do próprio planeta, da personalidade de um indivíduo, de alguém, dos diversos modos de sociabilidade e instâncias de sociabilização particulares da humanidade inteira. Assim, porque a existência temporal, o todo da vida não é e nem pode ser plano ou projeto previamente estabelecido, nem muito menos plano e projeto finalizados, acabados. O que a vida é, seja o que e como for, estará sempre irremediavelmente vindo a ser, e a despeito da vontade e da necessidade da inteligência e do conhecimento inteligente, no sentido estrito, que só pode se aplicar sobre o que já foi vivido, sobre o realizado, o feito, o já constituído, o já experimentado. De sorte que a onipotência e a onisciência, em relação à teoria da vida bergsoniana, são apenas palavras, e que, como tal, podem ter um sentido prático e utilitário, relativamente a determinado interesse real ou possível, mas não ontológico. Não é possível, pois, poder tudo, a onipotência, ou conhecer tudo, onisciência, dado que, para ver tudo, seria preciso, antes de qualquer coisa, que a vida estivesse inteiramente terminada. E a vida só pode terminar, como eu venho dizendo, de modo relativo, a vida deste ou daquele ser vivo, este ou aquele tempo ou ciclo histórico, este ou aquele acontecimento, esta ou aquela realização. Mas nunca absolutamente. Pois que a vida se realiza no tempo, é a própria duração em ato. Não é? Daí, só para retomar um pouquinho a apresentação da Adriana, né? Eu acho que isso que surpreende, não é, muito que o Bergson vê com muita propriedade no Descartes, é esse conhecimento que não é dedutível, que não pode ser dito, mas só pode ser vivido. Né? A consciência em ato, eu penso, esse eu penso não é uma dedução, é um ato de consciência, né? Uma ação da consciência. Né? É a própria prova da duração, né? Da consciência. Enfim, é nesse sentido, então, que entendemos com Bergson que a ideia de tudo absoluto é tão desprovida de sentido quanto a ideia de nada absoluto. É que para haver um nada absoluto, seria preciso haver também e necessariamente um tudo absoluto, uma vez que o nada seria, dos pontos de vista lógico, imaginário e conceitual, a negação simétrica desse tudo absoluto. Ora, mas se há o tempo, e podemos afirmar que o há por experiência própria, porque vivemos contínua e ininterruptamente, então não pode haver um nada absoluto, assim como não pode haver tudo absolutamente. Vou me explicar melhor. E aí, então, eu remeto à evolução criadora, ao capítulo que Bergson trata desse tema sobre o nada. A tese que sustentaria a ideia de um nada absoluto consiste fundamentalmente na ideia de abolição de tudo. Ainda que não seja imaginável, essa ideia de que tudo que existe pode ser pensado como inteiramente abolido, num processo por meio do qual vai se suprimindo coisa por coisa, até chegar à abolição de tudo,
Isso também se mostra absurdo, como podemos constatar ao seguir os passos de Bergson, particularmente em Evolução Criadora, obra na qual, como sabemos bem, Bergson dedica um capítulo inteiro à questão. Acompanhemos, neste sentido, a reflexão do nosso filósofo. Em primeiro lugar, quando penso na abolição de alguma coisa, não é num vazio absoluto que penso, mas num vazio delimitado, uma espécie de lugar, um vazio delimitado por contornos precisos. Isto é, como assinala Bergson, uma espécie de coisa. Neste sentido, o vazio a que me refiro não é outra coisa que não uma ausência. E, como tal, é sempre relativa, já que é sempre uma ausência delimitada, como um lugar vago. Nasce precisamente no momento em que a consciência, esclarece Bergson, e eu digo com as palavras dele, em atraso em relação a si mesma, permanece presa à lembrança do estado antigo, ainda que um outro estado já esteja presente. Não é mais, portanto, do que uma comparação entre aquilo que é e aquilo que poderia ou deveria ser, entre pleno e pleno, pois. Citando Bergson, na Evolução Criadora, numa palavra, quer se trate de um vazio de matéria, quer de um vazio de consciência, a representação do vazio é sempre uma representação plena, que se resolve na análise em dois elementos positivos: a ideia distinta ou confusa de uma substituição e o sentimento experimentado ou imaginado de um desejo ou de uma falta. Além disso, o ato de pensar em algo inexistente exige necessariamente uma operação anterior, que é a de supô-lo existente, e, em seguida, fazê-lo desaparecer. Não há mais, portanto, na ideia de nada do que na ideia de existente, uma vez que é preciso supor, ou imaginar, ou conceber o existente em primeiro lugar, para que, em seguida, ou por acréscimo, essa existência seja abolida. De modo que não há como o nada e o vazio serem anteriores, nem mesmo em termos de concepção, ao pleno e ao existente. Em terceiro lugar, a ideia de nada pode ainda ser representada pela ideia de negação. O problema, então, passa a ser o sentido dado a essa negação. Via de regra, representamos a negação como exatamente simétrica à afirmação. Mas, a despeito de tudo se passar desse modo, no âmbito lógico, em que o sinal negativo designa o equivalente oposto do que se afirma, o que a evolução criadora vai revelar, e de modo definitivo, a meu ver, é que apenas a afirmação pode ser um ato de conhecimento. A negação, por sua vez, tem apenas uma função prática. Isto equivale a dizer que, enquanto a afirmação é um ato completo do espírito, a negação é um meio ato intelectual, no sentido de que se resume ao atendimento de uma necessidade prática, didática, pedagógica. A negação não põe efetivamente nada à consciência. Ela consiste antes no ato de afastar uma afirmação possível. E se a afirmação é um ato da inteligência pura, na negação há, no entanto, a intromissão de um elemento extra-intelectual, a saber, um elemento afetivo, idiosincrático, pessoal, como nos mostra Bergson. Né? O Bergson dá o exemplo, ele diz, quando na proposição o objeto A é, né, ele está dizendo, estamos no plano do atual, do dado, eu estou dizendo o que é. Quando eu digo o objeto A não é, diz o Bergson, estamos então no plano da possibilidade, como se o objeto A já tivesse sido posto e em seguida tivéssemos constatado que não foi. A pergunta que salta então, neste caso, não é outra, senão, mas onde foi posto esse objeto primeiramente? Isto é, antes de ser negado. E a resposta que Bergson dá é no nosso querer, na nossa esperança, no âmbito, enfim, da nossa afetividade. A simetria, portanto, e inegavelmente, entre afirmação e negação, mas apenas no plano lógico e prático, nunca no ontológico nem no metafísico. Costumamos colocar, contudo, a afirmação e negação no mesmo plano, como se de fato afirmar e negar fossem ações simétricas, quando na verdade não são. E por que consideramos comumente assim? A explicação, segundo Bergson, está no fato de que a negação e a afirmação se expressam ambas por proposições,
E proposições são formadas por palavras que simbolizam conceitos. Mais uma vez, estamos no plano da vida intelectual, que configura a realidade, como afirma a filosofia bergsoniana desde o seu início, em função da ação prática, do pragmatismo da vida, da praxis da vida social. Assim, do ponto de vista da utilidade, afirmar e negar podem, de fato, ter a mesma função, o mesmo propósito, o mesmo efeito, mas apenas do ponto de vista prático, útil, social e afetivo, ou seja, apenas de uma perspectiva relativa, isso é possível. Da perspectiva do conhecimento e do conhecimento absoluto, para o qual, no mais, se dirige a metafísica, da perspectiva desse conhecimento que se interessa antes pelo que é e não pelo que funciona simplesmente, afirmar e negar são duas coisas muito distintas. Como diz o Bergson, o real não pode receber um selo da negação, pois, mais uma vez, o que existe pode vir registrar-se, mas a inexistência do inexistente não se registra. Em resumo, apenas depois de formulada é que a negação apresenta um aspecto simétrico ao da negação, nunca antes como pressuposto. É apenas porque depois de formulada a negação, a negação apresenta esse aspecto simétrico ao da afirmação, que nos parece que, se uma proposição afirmou uma realidade objetiva, a outra, por sua vez, afirmou não uma realidade igualmente objetiva, por assim dizer, mas pretensamente igualmente real. É assim, nas palavras de Bergson, e eu cito, que cavalgando o corpo da realidade positiva ao qual está vinculado, esse fantasma da negação se objetiva. Fim da citação. É assim também que se forma a ideia de nada e de vazio. Do nada e do vazio parcial vai-se avançando passo a passo no sentido da falsa e ilusória ideia de nada e vazio absoluto. Vai-se abolindo uma por uma das imagens ou das ideias até chegarmos à etapa em que tudo estará totalmente abolido. Contudo, nos chama a atenção Bergson, se analisarmos essa ideia de um nada pretensamente absoluto, descobriremos que, no fundo, ela é a ideia de tudo, mais o acréscimo do movimento do espírito, que salta indefinidamente de uma coisa para outra, que se recusa a se manter no lugar e concentra toda a sua atenção sobre essa recusa, sempre determinando sua posição atual por referência àquela que acaba de deixar. Essa é uma citaçãozinha de Evolução Criadora. Acrescente-se a isso o fato de que o tempo real, ou seja, a duração, está o tempo todo acrescentando realidade à vida. Assim, uma realidade inteiramente dada, um tudo o que há, somado a tudo o que pode haver, remete de pronto a uma realidade pronta, de eternidade. Eternidade, por sua vez, que é sinônimo de imobilidade, de fixidez, de imutabilidade, ou seja, que é a própria supressão do tempo. Consequentemente, da imprevisibilidade também. Ora, é porque existe o tempo que a imprevisibilidade precisa ser admitida. Para retomarmos a consagrada sentença bergsoniana, o tempo é justamente aquilo que impede que tudo seja dado de uma só vez. Ele é processo contínuo, um fazer-se constante e ininterrupto de realidade. O tempo real, que é pura duração, é, pois, o que torna o mundo e a realidade que vivemos não uma eternidade de morte, mas um tudo, ou uma eternidade de morte, um tudo dado, inelutável e acabado, mas antes um trabalho de invenção, de criação da vida, uma obra nunca inteiramente dada e acabada, mas uma obra inteiramente aberta. Toda essa reflexão até aqui nos permite retomar nossa afirmação inicial sobre não ser possível poder tudo. Ela nos permite, pois, recusar, e agora com mais propriedade, as ideias de onipotência e de onisciência, um poder tudo, um saber tudo. Ambas ligam-se a essa concepção de tudo absoluto, o qual, por sua vez, nega por princípio a duração, o tempo contínuo, continuamente por vir. A temporalidade real só pode acrescentar concretude à vida, ao mundo, nunca subtrair.
de sorte que uma realidade que se basta a si mesmo, uma realidade absoluta, só pode ser uma realidade que afirma e, portanto, não pode ser alheia à duração. A ideia de absoluto, em Bergson, não é, contudo, suprimida da teoria do conhecimento. Ela ganha novo sentido. Deixa, pois, de se identificar com o todo sinônimo de tudo o que há e pode haver, o real, mas todos os possíveis, e vem, em contrapartida, associar-se justamente ao seu contrário, a saber, a singularidade, a individualidade, a subjetividade. O absoluto bergsoniano rompe, pois, com a identificação com o suprassensível, desce do intangível, seguindo em direção à experiência sensível. São as ações concretas, ou seja, as realizações em meio à vida de um ser vivo, de alguém, de um grupo, da humanidade inteira, as quais só têm suas raízes na experiência vivida, é que são absolutas. São muitas e diversas as experiências do absoluto, mas o que todas têm em comum é o fato de proporcionarem sempre a ligação indissolúvel entre sujeito e objeto, melhor dizendo, de serem a criação de ambos por meio de um mesmo ato. O indivíduo cria, dá ao ser a uma realidade nova que não é exclusiva a si, que é de todos, e nesse sentido precisa uma realidade objetiva, e por meio da qual também ele será criado. Ou também ele se cria a si mesmo. Bom, como eu estou falando, então, em ação concreta, em ação prática e ação concreta, eu queria fazer questão de sublinhar a diferença que há quando a gente fala em ação concreta. Né? Em Bergson, a gente pode considerar dois tipos de ação, fundamentalmente. Uma, que é a prática, a ação prática, voltada para o pragmatismo da vida, não é? Que se realiza em função das necessidades vitais, não é? Como o Bergson ressalta, o princípio do primum vivere, né? Mas assim, você precisa satisfazer as necessidades que a vida põe para você, não é? Em primeiro lugar. Né? A famosa expressão do Bergson, antes de filosofar é preciso viver, e a vida exige que utilizemos antolhos, que olhemos para frente, não para o lado, não disperse, não distraia. Né? Então, esse tipo de ação, então, é voltada para essa necessidade fundamental que direciona a nossa percepção, nossa ação e nosso conhecimento para a vida prática. Mas tem um segundo tipo de ação concreta, e as duas são igualmente concretas, mas de naturezas completamente diferentes, que é uma ação propriamente criadora, não é? É a ação que inventa a vida, não é? Que inventa individualidades, que inventa seres e feitos, obras vivas e não vivas, não é? Que inventa inesperados e insuspeitados. A ação livre, que não é outra coisa que não invenção, isto é, nas palavras de Bergson, quem inventa doa o ser ao que não era e poderia jamais vir a ser. Né? Então, nós estamos no âmbito da contingência pura. E para chegarmos então ao herói, eu vou abordar então essa questão da ação do plano da ação moral. Né? Como é que então essa distinção se dá no plano moral? Também, no plano moral, nós vamos ver que existe a perspectiva do necessário, que se constitui numa moral pragmática e vital, relacionada, pois, à obrigação, ao dever e à inteligência. É o que Bergson chamará de moral de pressão ou moral fechada. O outro tipo de ação, que se realiza da perspectiva da contingência absoluta, né, que está relacionada à moral libertadora, vital também, mas numa direção completamente oposta, né, dado que a vida tem esses dois sentidos, o do necessário e do libertário, né, do necessário e do libertador. Né. Então, do vital também, mas numa direção completamente oposta da primeira, pois que voltada ao sentido próprio da vida, ou seja,
à criação, ao poder ser, ao espírito e ao corpo inteiro. É o que Bergson chamará de moral de aspiração, ou moral aberta. Em As Duas Fontes da Moral e da Religião, aprendemos com Bergson que a sociedade está presente no indivíduo, e o fato deste agir conforme uma obrigação demonstra isso. Questionando a razão pela qual obedecemos à sociedade, Bergson nos diz que os indivíduos obedecem, antes de tudo, devido ao hábito. Numa palavra, porque são levados por uma tendência similar à natural a obedecer. Quando esses hábitos são organizados de modo coletivo, então eles tomam a forma de um dever. A totalidade do que se chama obrigação se encontra, pois, nesse sentido do dever. A vida em sociedade produz o dever, de modo similar a uma necessidade produzida pela natureza. De modo que é a sociedade que traça ao indivíduo o programa da sua existência. Assim assinala o Bergson. O entendimento é, pois, de que agimos comumente e o mais frequentemente em conformidade com as obrigações típicas da vida em sociedade, e não, como se costuma especular, em contrariedade com elas. Nos conformamos às obrigações, pode-se dizer, voluntariamente. O que equivale dizer que nossa conformidade se dá em função dessa presença manifesta da sociedade, ou seja, do proveito em termos das necessidades vitais que nossa vida individual pode tirar do modo de viver em coletividades, em sociedade, pois. Então, não se trata precisamente de interesse social no sentido de que a sociedade impõe, mas a sociedade por dentro, por meio do próprio indivíduo, na medida em que a vida em sociedade é benéfica para a própria manutenção da vida individual. Isso é precisamente a isso que o Bergson se refere. E o hábito, então, tem esse papel de nos levar a agir em conformidade com a obrigação, sem nem ao menos nos darmos conta disso. Nos habituamos a determinados comportamentos e ações que, de modo geral, visam o interesse da vida em sociedade. Em princípio, não necessariamente ao interesse coletivo, isso a gente sabe bem, né? De todos numa dada sociedade igualmente, mas, antes de tudo, ao interesse do que permite à sociedade se manter coeso o seu grupo e a vida do grupo como um todo viável. Não dá para explorar muito aqui, mas só para não deixar de mencionar essa questão, geralmente quando a gente começa a ler e falar do hábito, que nós cedemos voluntariamente ao hábito, que nós cedemos à obrigação sem necessidade, sem que seja necessário uma coerção, não é? Geralmente a gente pensa assim, não é bem assim, né? Tem uma série de coisas que eu não gosto de fazer, eu faço, e eu faço porque eu sou obrigada, não é? Mas a questão do Bergson está um pouco para além desse plano idiosincrático. Como eu estou dizendo, tem mais a ver com esse plano vital. Então, quando a gente pensa no sentido de que determinados hábitos, né, determinadas ações se tornam habituais, né, é quase que um automático, são porque essas ações, de algum modo, funcionam naquele meio que você vive. Né? No âmbito da cultura, nós temos exemplos abundantes disso, não é? A gente pode dizer, muitas vezes, sobre coisas que a gente acha que são voluntárias, que nós que estamos decidindo, e, na verdade, nós não estamos decidindo. Né? É o hábito que nos leva a determinadas coisas, como eu disse, no plano cultural, né, da cultura, culinário, por exemplo. Né? Talvez a gente possa dizer para muitas pessoas que todo dia comem, sei lá, arroz e feijão na janta, não, eu não como porque eu sou obrigada, eu como porque eu gosto. A gente, pois é justamente disso que nós estamos falando. Né? Essa presença da sociedade leva você justamente a fazer alguma coisa por gosto, né? E não por contrariedade, né? Apesar da contrariedade. Mas, fora do âmbito cultural, em questões mais essenciais à vida, a gente pode ver como essa questão do hábito, essa questão do dever e da obrigação tem um peso decisivo na própria constituição da sociedade, na manutenção da coesão da sociedade. Né? Um tema, por exemplo, muito caro, a antropologia e a etnologia da época, por exemplo, um tema que
é consenso dizer que o que fundamenta, né, o que funda a vida em sociedade, por exemplo, é a interdição do incesto. Não é? E dificilmente alguém aqui vai dizer assim, não, a interdição do sexo intrafamiliar é uma coisa que, na verdade, tem que ficar me obrigando a fazer isso, porque senão eu não faço. É algo que se torna quase natural. No entanto, ele é o fundamento da sociedade, de um agrupamento ou de uma sociedade. Não é? Como o Bergson toca um pouco nesse tema nas duas fontes da moral e da religião, quando ele vai falar do totemismo, e os próprios etnólogos, antropólogos da época, tocam nesse tema, e o Lévi-Strauss vai levar ele bem adiante. Então, essa própria ideia das exigências sociais, quer dizer, determinadas ações e determinados comportamentos que são essenciais para a vida em sociedade, não é? São postas para a gente ou impostas para a gente, não necessariamente de forma coercitiva, não é? Mas elas surgem assim como um hábito, como alguma coisa que é natural e que nós seguimos de bom grado, voluntariamente, sem necessariamente ser coagido. Né? Então, é isso que está em jogo aqui quando o Bergson está falando de hábito, de dever, de ceder a esse impulso da obrigação. Né? Bom, mas também dizer que nós cedemos, que, no geral, a gente nada a favor da maré, a favor da correnteza da obrigação na sociedade, isso também não significa dizer que tudo se passa de modo homogêneo e chapado na vida da sociedade. Significa que tudo se passe de modo homogêneo e chapado na vida em sociedade. De fato, há momentos, não há dúvida, em que agir conforme a obrigação nos parece algo rígido, tenso, difícil de seguir. O que Bergson quer sublinhar, contudo, é que esses momentos costumam ser exceção. Na concepção geral, eles ganham muitas vezes a condição de regra, como se o que caracterizasse a obrigação fosse sua antinaturalidade ou anti-espontaneidade, ou seja, algo a que o indivíduo tem de resistir se quiser exercer sua liberdade, quando, na verdade, isto não é o que predomina na vida de todos em sociedade. Inclusive porque a própria ideia de liberdade, para Bergson, não está ligada, como a gente sabe, na questão de escolher por proposições postas previamente de antemão, né? Mas a liberdade está precisamente na possibilidade de inventar algo que não existe, né? De colocar propositivamente algo na existência. Então, eu vou passar um pouquinho, tá? Senão vai ficar sem sentido. Então, seguindo adiante pela tese bergsoniana, temos, então, que, apesar de tudo, não há como ignorar que sempre há para todo indivíduo a possibilidade de ruptura dessa ligação com a sociedade que se faz internamente em cada um por meio do sentido de dever e da sujeição à obrigação. Pois que, ainda que similar, o dever não possui a natureza de uma determinação cega, como uma necessidade dada pelas leis da natureza. Assim, quando essa ruptura acontece, o indivíduo passa não apenas a deixar de seguir um hábito, de obedecer e de ceder a um dever, portanto, como também a sua ação passa a ser uma espécie de resistência ao hábito. A ocorrência dessa realidade de fato remete à ideia central do primeiro capítulo de As Duas Fontes da Moral e da Religião, segundo o qual, para a vida humana, a obediência implica também em uma tensão, na medida em que ela não se instala totalmente no plano do necessário, mas atua como força de pressão sobre os indivíduos que tentam resistir a ela. Neste ponto está o sentido fundamental da moral que Bergson vai designar de moral de pressão ou moral fechada, característica das sociedades fechadas. Fechadas porque tem limites, né? Tem limítrofes. As interdições e obrigações são mais visíveis nas sociedades primitivas. Contudo, as sociedades mais complexas, o termo que o Bergson usa é civilizadas, é o termo que se usava na época, na discussão de antropologia e etnologia da época, não deixam de ser menos fechadas que as primeiras.
A distinção se dá, portanto, segundo Bergson, não entre civilizados e primitivos, como queria uma boa parte, né, da etnologia nascente contemporânea ao Bergson, e o alvo principal é Durkheim e Lévi-Brul, como a gente sabe, né, nas duas fontes. Então, a distinção se dá, portanto, não entre civilizados e primitivos, mas entre sociedades particulares e a humanidade considerada como um todo. A obrigação moral une um grupo pertencente a uma determinada sociedade, mas por mais ampla que esta seja, sempre haverá outro grupo, outra sociedade, da qual ela terá que se defender e, portanto, a qual se opor e até mesmo guerrear. O amor à humanidade, ao contrário, porque não se restringe a campos humanos delimitados nem a fronteiras, é incompatível com a defesa de um grupo ou sociedade, cujo princípio, assinala Bergson, parece muito bem ilustrado pela fala de Macbeth. Fair is full and full is fair, que na tradução, na bela tradução do Manuel Bandeira, ficou como o bem e o mal é tudo igual. Não é? Então, nesse sentido das sociedades fechadas, algumas normas, leis e regras, tanto jurídicas quanto morais, são válidas, no entanto, quando se diz respeito ao outro, perde totalmente a validade. Não é? Tomamos o caso, por exemplo, o estupro é crime na determinada sociedade. No entanto, tem uma guerra, o exército invade o campo interior, a primeira coisa que ele faz é estuprar todas as mulheres do inimigo, etc. Né? Então, essa ideia desse princípio que o Bergson trouxe, né, do Macbeth, essa é a ideia. Bom, isso é típico de sociedades fechadas. Ora, quando a gente está falando da humanidade inteira, só pode estar falando de um bem que diz respeito a todos, porque se é bem, só pode ser bem para todos. Não é? Ele não pode ser bem e mal ao mesmo tempo. Bem para uns e mal para outros. Ou ele é bem para todos, ou ele não é. Né? Então, e agora que finalmente eu chego na questão do apelo do herói, e vou terminar. A moral fechada se sustenta em almas fechadas, fechadas em suas obrigações, em seus deveres e interesses, fechadas em seus grupos e limitada pela vida que este torna possível. Mas esta não é a única moral. Esta é uma moral parcial, relativa. Há ainda, conforme Bergson, outra moral, a bem dizer, uma moral única, não mais relativa, pois não mais parcial, e sim uma moral completa. Esta se sustentará, ao contrário da primeira, em almas igualmente abertas, as quais, por sua vez, arrastam as demais almas na direção de uma sociedade aberta. Portanto, aquela sociedade que não tem fronteiras, que não tem limites. Né? A obra aberta que eu tinha falado lá atrás. Né? O amor e o respeito à humanidade se originam em perspectivas excepcionais que fazem surgir na história novas formas de justiça que dizem respeito a toda a humanidade, sem exceção, sem nada excluir, sem nada discriminar. Eu cito Bergson, das duas fontes. Em todos os tempos aparecem homens excepcionais encarnando essa moral. Antes dos santos do cristianismo, a humanidade conhecera os sábios da Grécia, os profetas de Israel, os ascetas do budismo, e outros ainda foram sempre eles a referência dessa moral completa, a que melhor poderíamos dizer absoluta. Há diferença de natureza e não de grau entre essas duas morais, e, portanto, não pode haver passagem gradual de uma a outra, mas salto de uma a outra. A moral fechada é uma moral... É uma pressão que desenvolve instintos sociais, aqueles que possuímos virtualmente. A moral aberta se faz por um apelo, ações que suscitam ecos em cada indivíduo e se dirigem à humanidade inteira. Ela é forma sem conteúdo. Nas palavras de Bergson, suscita a caridade e o amor dirigidos a toda a humanidade. Falamos, pois, de almas abertas, mas tal como pergunta Bergson, o que deixa essa alma aberta entrar? Eis precisamente o ponto, pois não se trata de o que, mas como esses indivíduos excepcionais vivem. Suas formas não dependem de seus conteúdos. O herói expõe e se expõe à experiência absoluta de um não poder tudo, não poder realizar, por exemplo, a justiça,
abstração única, compatível apenas a algo que pretenda ser tudo, mas pode inventar uma justiça singular, contudo, não particular nem relativa, pois que dela nada nem ninguém se exclui. Uma justiça integralmente completa, integralmente realizada. O herói age, pois, no sentido maior da concretude da vida, pois que seu agir é transformador, menos discurso do que gesto próprio de um corpo, de seu próprio corpo, que está posto ali, não é? E por meio do qual ele se expõe a si mesmo, o seu próprio corpo como agente, e ao mesmo tempo expõe por meio dele, isto é, por meio de ações concretas, a ética que cria seus conhecimentos sobre a vida, sobre o mundo, a sociedade, a humanidade, a existência. Algo, portanto, inteiramente diferente de uma pregação, de uma prescrição, de um manifesto discursivo, uma moção de repúdio, qualquer coisa assim. Bom, eu teria mais uma coisinha só para falar sobre esse papel do herói, não é? Que o herói é a própria criação, não é? Do vital, no sentido de que permite, né, essa passagem, então, do biológico para o social, né, mas aí um social já não pensando no sentido fechado, mas no sentido aberto. Então, só para terminar, eu vou concluir com a célebre passagem da consciência à vida, em que o Bergson toca justamente nesse ponto dessa passagem, né, desse sentido, no sentido da abertura e da liberdade da vida, né. Então, em relação ao poder de criação, superior é o ponto de vista do moralista. Somente no homem, sobretudo nos melhores entre nós, o movimento vital prossegue sem obstáculo, lançando através dessa obra de arte, que é o corpo humano e que ele criou ao passar, a corrente indefinidamente criadora da vida moral. O homem, incessantemente convidado a apoiar-se na totalidade de seu passado para pressionar ainda mais poderosamente o futuro, é o grande êxito da vida. Mas o Criador por excelência é aquele cuja ação, sendo intensa, é capaz de intensificar também a ação dos outros homens e de ativar generosamente focos de generosidade. Os grandes homens de bem, e mais particularmente aqueles cujo heroísmo inventivo e simples abriu para a virtude caminhos novos, são reveladores de verdade metafísica. Obrigada. Obrigado, professora Isilda Cristina. Da mesma forma que as conferências anteriores, a gente abre agora para uma ou duas reações. Ok. Professora Maria Triana. Peço a professora se puder. Isso. Não, tem que ficar aqui, né? Bom, Isilda, em primeiro lugar, agradecer, né, esse percurso aí que você percorreu, bastante claro e bastante bonito. E não é uma pergunta, é só uma questão que sempre fica, acho que sempre incomoda quando a gente lê as duas fontes, eu não sei se a vocês incomoda, a mim sim, o fato da individualidade do herói, né, mas da falta de passagem que o Bergson enfatiza entre o fechado e o aberto, que não seja por um salto, né, para você sair do fechado e para o aberto, que vai se fechar novamente. Há sempre a necessidade de uma passagem, de um salto, né? Não há um caminho. E agora eu fiquei te ouvindo, e eu não sei se você teria alguma coisa a dizer sobre isso, mas a questão da resistência no âmbito do fechado, né? Você acha que a resistência no âmbito do fechado estaria mais no âmbito da manutenção do próprio fechamento, porque, de alguma forma, quando eu resisto a alguma obrigação ou a um hábito de obrigação, eu estou sempre resistindo a uma obrigação particular, né? Então, eu estou, da mesma forma que eu estou resistindo, eu poderia estar reiterando o peso dessa obrigação sobre mim, né? Se essa resistência, então, deve ser pensada sempre assim, como uma reiteração da própria todo da obrigação,
ou se haveria por aí, né, pela resistência, uma passagem possível para a criação. Eu penso um pouco, acho que por conta do momento que a gente está vivendo, e que antes de haver uma invenção, uma criação de um novo caminho, a única coisa que parece aparecer para a gente é a resistência, né? Então, não sei se você tem alguma coisa a falar sobre isso. Obrigada, Adriana, pela sua questão. Eu não tinha pensado nisso, mas agora você falando me remeteu a muitas outras coisas que eu, sei lá, já estudei, já pensei. Mesmo essa ideia de... E aí o que eu acho que eu posso dizer a respeito dessa resistência? Bom, eu vou talvez dar uma resposta meio... Não, porque não é uma questão mesmo. Assim, o Bergson, ele é dualista mesmo, né? É dualista mesmo, porque não é só uma questão de dualismo de corpo, espírito, ação. E acho que isso é o grande mérito, um dos grandes méritos de Duas Fontes da Moral e da Religião, é que essa obra pontua precisamente a que vem a ser esse dualismo, né? E o livro do Worms, Os Dois Sentidos da Vida, para mim, abrem, né, essa chave para essa ideia. Bom, quando a gente está falando de resistência, a gente pode tomar nos dois sentidos da vida, né? No sentido fechado e no sentido aberto. Então, eu penso, sim, que, num sentido, a resistência, ou então, nesse sentido que só reifica a obrigação, não é? Portanto, é isso, é o que reforça essa moral de pressão. Bom, é porque há resistência que eu me sinto... que eu não sou... não é determinação cega, quer dizer, eu tenho que tomar uma decisão de fazer ou não, né? Portanto, por isso que ele fala da moral de pressão, quer dizer, a sociedade inteira está pesando ali na hora de você decidir, né? Não é? Então, isso sim, acho que reifica esse fechamento, né? Mas eu acho que tem um lado também da resistência, e aí a gente pode pensar que é esse lado aberto, que significa... no sentido de que, olha, isso não funciona. O próprio Bergson fala, né, quando ele vai dizer que o ato criador, ele sempre começa com uma negação, né, quando ele falava do daimon que ele sentia, né, quando ele ia fazer alguma coisa e soprava no ouvido, isso é impossível, não dá. Ou seja, obriga você a criar um novo caminho, porque isso aqui está errado, não dá, não funciona, isso aqui não dá. Quer dizer, essa resistência, aí é a resistência no sentido de que é o estímulo à criação, né? Então, eu acho que tem esses dois lados, né? Por isso que eu enfatizei essa coisa dos dois sentidos da vida. Tem esses dois lados, o lado que reifica e o lado, ao contrário, que estimula a criação, porque, afinal, a criação só é possível porque há resistência, porque há obstáculo, né? Então, acho que é por aí. Ok. Sim, ok, por favor. É que talvez a gente não... É por causa do registro. Desculpa aí. Obrigado aí pela sua palestra também, adorei o tema, super bonito. E me fez assim relacionar com essa passagem final aí que você leu, né, da conferência belíssima, né, a Consciência e a Vida. Eu queria saber de você assim, se essa temática da resistência, ou isso que você está apontando aí como dois sentidos, né, da resistência, tem diretamente a ver com aquela passagem da mesma conferência onde o Bergson chama atenção para duas formas de existência, da consciência e da matéria, e desse duplo papel que a matéria tem em relação à consciência, né, no sentido de impor uma resistência, um obstáculo, e, ao mesmo tempo, esse obstáculo ter também um caráter, digamos, acho que motivador, não sei se é a palavra que ele usa, um estímulo. Teria a ver com isso? Esse fechamento e essa abertura, esses dois sentidos da ideia de... Passa por aí também, né? Penso que sim, é exatamente isso. A matéria, ela não tem realidade positiva, ela é negação do impulso, né? Ela é justamente a prova de que o impulso é finito, né? A matéria, ela é negação do impulso, né? Não é um impulso contrário, mas é a negação do impulso. E é nesse sentido que ela se torna um obstáculo ao impulso. No entanto, é só porque há esse impulso, é só porque há esse obstáculo que o impulso cria, não é? Porque ele precisa contornar esse obstáculo, né? Para contornar esse obstáculo, ele precisa criar caminhos novos, vias novas, seres novos, né? Então,
a matéria tem essa dupla propriedade, vamos dizer. Ela é um obstáculo, não é, ao impulso criador, no entanto, ela também é um estímulo, porque é justamente o que faz com que o impulso crie algo de novo, não é, capaz de superar esse obstáculo. A gente poderia, inclusive, dizer que a possibilidade do herói dependeria disso? O herói é propriamente isso em ato, é a existência disso, né? Ele é propriamente esse processo em carne e osso, né? Por isso que eu procurei enfatizar. Na filosofia bergsoniana sempre se fala muito de espírito, espiritualismo, etc. E eu, no meu título, quis enfatizar o corpo, né? Porque ele é precisamente a figura em carne e osso desse processo, né? É exatamente a realização desse processo, né? Ele é agente... Se dá nessa condição aí, né? Exatamente. Então, não é que ele depende disso, ele é precisamente... Ele faz parte desse processo. Legal, obrigado. Obrigada e desculpa ter me alongado demais.